Eu tô trabalhando com o Xande, Harmonia. Sodak é mais que um trabalho, porque faz parte da minha essência. Porque quando eu tinha 10 anos, em 2000, 99, 2000, Xande bombou pro país. A gente morava numa casa do lado da casa do empresário dele. E eu ficava com meu primo aqui, ó, na janela pra ver Xande passar quando o Xande... A gente via quando ele ganhava disco de ouro, de platina, hoje é difícil isso, né? Não tem mais, né? Porque não se vende A mais, gente né? via na televisão. O físico, né? A gente via na televisão quando ele ganhava ele tinha a conquista dele e a gente sabia que ia pra casa do empresário dele, pra aquela parede, e a gente via a atualização ali e a gente ficava contando que dia vai chegar. Vai chegar segunda-feira, vai chegar terça-feira, e a gente ficava apostando entre eu e meu primo pra ver como as coisas aconteceriam. Xande passava, meu amigo, a gente ficava em êxtase. Eu tinha raiva e meu primo brigava comigo, porque meu primo parecia mais com o Xande, conseguia ter aquele topetinho, e eu não conseguia. E era forte. Sem contar o Vai rebolado que não pouquinho. devia ser o mesmo, Pois né? aí tem uma Esse questão fogo do Xande. de raiz também, né? E aí, bicho, hoje eu trabalho com um cara. Hoje eu sou importante na rotina dele. E é um dos caras, assim, só um parênteses rapidinho, é uma das melhores pessoas que eu já entrevistei, um dos melhores seres humanos que eu já entrevistei, porque é um cara que respeita qualquer pessoa que chega perto dele, velho. Ele tem um respeito muito grande por quem entrevista ele tem um respeito muito grande pela informação, ele é de um profissionalismo que muitos artistas que eu já entrevistei também, não vou dizer o nome de ninguém, é óbvio, mas que não tiveram a mesma postura. É um dos caras mais gentis, comprometidos e responsáveis. A gente sabe que o artista, quando vai no veículo de comunicação, ele quer mostrar o produto dele, ele quer se vender. Ele vive disso, de vender a imagem dele. Foi um cara que sempre teve a responsabilidade de vender não a imagem, mas o conceito que sempre foi, enquanto cantor, enquanto pessoa. Para mim, um cara fantástico. Uma das melhores entrevistas que eu já tive, velho. Ele é espetacular em todos os sentidos. A gente consegue visualizar todos esses detalhes que a gente está falando aqui de essência, de raiz, de família, né, de valor a ser exposto dele enquanto artista, o trabalho, a preocupação, o zelo, em todos os sentidos. Ele é espetacular. Então, voltando à questão raiz, é mais que um trabalho, é a realização de um sonho. E eu entro nesse assunto para te perguntar, qual é o sonho de Sodak hoje? Já que a audiência, a gente sabe que varia, sobe, desce e tal, mas é uma coisa bem estabelecida do jornal do que você trabalha. Já tem alguns anos alguns bons anos que isso não é um problema, digamos assim. Uhum. Isso é fruto de credibilidade, de trabalho, de apuração, tal, de um perfil. A gente costuma dizer, é o nosso jornal nacional, né, regionalmente falando. E você evoluiu, você cresceu, você já tem quase 30 anos de carreira. Existe sonho para um jornalista? Às vezes as pessoas falam assim, o jogador de futebol, ele quer jogar na Europa. Uhum. Mas para jogar na Europa, ele passa pelo time pequeno, médio e grande, né? E aí vai para a Europa. Ou vai para um time B da Europa e chega no Real Madrid. Eu quero jogar na seleção, quero jogar uma Copa do Mundo. São sonhos escalonáveis. Entendi. O jornalista, como é no seu caso? Eu digo sempre que eu sou um privilegiado, de verdade, porque assim, eu venho de Vitória da Conquista, uma cidade do interior, que apesar de ser a terceira maior cidade do estado, vive como uma grande cidade do interior, com suas grandes dificuldades, com suas faltas de perspectivas na maioria das vezes. Então assim, eu comecei em rádio, eu tinha 17 anos, eu me lembro como se fosse hoje, a dona da rádio ligou para a escola que eu estudava para perguntar como é que eu era, como é que era meu comportamento, para poder realmente entender. Quando eu, tão jovem, fiz um concurso, aquele Locutor por um Dia, e aí eles perceberam algo que nem eu percebia, que era uma possibilidade de ser comunicador, realmente de passar aquilo que o veículo queria. E aí eu não pretendia, nem imaginava querer entrar em comunicação. Eu me lembro que foi engraçado isso, eu comecei em rádio, por acaso. Eu comecei em comunicação por acaso. Não tinha a menor intenção. Renê, para de esconder, me dá uma água dessa aí. Renê tá dando escondido aqui. Agora geladinha pra você. Me dá uma água dessa aí. Aí, eu me lembro que eu entrei, meu colega queria fazer ele ouviu que estava tendo esse concurso, Locutor por um Dia, e o sonho dele era ser locutor. E ele... O sonho não era o seu, era o seu colega. Não! Meu sonho era ser caminhoneiro.
Meu pai era caminhoneiro. A inspiração era outra. Né? Tanto é que o meu irmão, que é radialista, que é professor universitário, Adão, foi o único que não seguiu como caminhoneiro, e eu. Os outros são caminhoneiros, os outros trabalham, vivem dessa profissão. Então, não era um destino, era algo que eu também queria. Eu queria ser caminhoneiro e acabou. E seria muito feliz com isso. Eu até brinco que quando aposentar, vou comprar um caminhão para ser caminhoneiro. Tomara que eu ainda tenha saúde para fazer isso. E dinheiro, porque caminhão é caro. Muito. Eu me lembro que um dos grandes sonhos, a gente, não sei se os pais de vocês já fizeram a passagem, espero que não. Infelizmente o meu foi. A gente, quando o pai da gente parte, quando a mãe da gente parte, a gente começa a se questionar tudo aquilo que a gente não fez. A gente esquece do que a gente fez e passa a se questionar o porquê eu não fiz aquilo, porquê eu não estava ali naquele momento. Mas assim, eu me lembro que quando eu tinha uns 11 anos por aí, meu pai tentou me ensinar a dirigir o caminhão e eu não consegui, eu era pequeno, realmente não consegui. E aquilo martelava na minha cabeça como um insucesso. Porque eu queria provar para aquele que era então o maior ídolo da minha vida, desafio. Que era o meu pai, que eu conseguiria. E eu me lembro que antes dele morrer, ele já tinha se aposentado, mas eu peguei foi uma vez em Conquista fazer umas coisas lá e saí com ele com o caminhão de meu irmão para entregar, acho que foi um material, não me lembro o que foi exatamente, uma estrutura metálica que tinha usado lá em casa numa reforma. E aí quando ele estava indo comigo, ele pegou a chave, porque ele ia dirigindo o caminhão e ele me deu a chave. Eu não sei se foi consciente ou se foi inconscientemente, se ele não estava a fim de dirigir naquele dia, se ele estava cansado naquele, meu pai já estava mais idoso. E eu fui dirigindo o caminhão para ele. Aí automaticamente veio na minha cabeça aquele episódio lá da minha infância que eu não tinha conseguido dirigir para ele. E era um desafio para mim um dia provar para ele que eu conseguiria. Aquilo para mim foi uma satisfação que até hoje reverbera em mim. Então assim, o quanto é difícil a gente lidar com as frustrações do nosso caminho, com os sonhos do nosso caminho. Então, quando eu comecei na minha profissão, eu não tinha um sonho de ser jornalista. Eu não tinha um sonho de apresentar televisão. As coisas foram acontecendo e eu fui percebendo que, eu acho que eu consigo fazer isso. Aí fiz rádio, fiz um comercial para televisão, em Conquista, para um amigo meu. Falou, grava um programa, um comercial. Eu falei, tá bom. Aí o pessoal da televisão me viu e falou assim, vamos fazer um teste aqui para você. Aí comecei, aí fui entrando, quando eu me vi, estava dentro da televisão. Aí um dia apresentando, que eu não apresentava o telejornal ainda, apresentava a agenda cultural da minha emissora, que é aquele que entrava na sexta-feira e no sábado para falar a programação do fim de semana. E eu fazia rádio e fazia também essa parte da televisão. E aí eu assisti no Salvador, assistindo Casimiro Neto. Aí foi, na minha cabeça deu aquele falei, será que algum dia eu vou poder estar ali? Será que um dia eu vou chegar ali? Mas eu nunca botei na minha cabeça e falei assim, é um sonho, era um questionamento. Será que um dia eu consigo fazer aquilo que ele está fazendo? E aí toda vez que eu faço isso, eu sempre digo isso pro meu filho, não diga que você não consegue fazer uma coisa, pergunta como é que eu consigo chegar para fazer isso aí, como é que eu consigo melhorar nisso aí, como é que eu consigo, qual é o caminho que eu tenho que fazer para conseguir chegar nisso aí. E as coisas foram acontecendo, e um belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado na bancada, que eu olhei pro lado e estava a Kátia Guzzo apresentando. Aquilo foi a realização de um sonho para mim. Aquilo que quando eu olhei para o lado, eu falei assim... Onde eu tô? Porque a gente não valoriza a caminhada muitas vezes, porque a gente não percebe a caminhada, né? As pessoas que estão fora estão percebendo a nossa caminhada. Sim. A gente não percebe, a gente está tão focado ali e querendo o que está lá na frente, que a gente não percebe onde a gente está. E nesse dia eu me percebi, quando eu olhei para o lado e falei assim... Tô do lado de Kátia Guzzo. Né? Quem é de Salvador sabe quem é Kátia Guzzo pro BATV, quem é Kátia Guzzo para a televisão baiana. Então hoje, depois de tanto tempo, quase 30 anos de profissão, eu acho que o grande sonho que eu tenho é conseguir chegar ao fim da minha carreira de jornalista, não de minha carreira de ser humano, porque ainda tenho muitos sonhos, mas é mantendo a minha credibilidade, mantendo aquilo que eu construí ao longo dos anos. Eu não quero, por exemplo, um rodízio lá do Jornal Nacional para a bancada? Quero. Quando teve lá o rodízio, que teve o sorteio entre eu, Ricardo e Jéssica, porque você imagina aí quantas pessoas no Brasil inteiro gostariam de apresentar e quantas pessoas estão capacitadas para ir fazer. Porque se uma teve lá fazendo, várias outras também teriam a mesma condição, tecnicamente falando, de fazer aquilo ali. Eu fiquei na torcida, claro que eu queria ir. É um sonho você ter...
O Jornal Nacional é o jornal de maior expressão do nosso país. Né? Então, eu tenho um sonho. Se rolar um rodízio lá na frente, alguém quiser me chamar, fica à vontade. Aqui ainda é o Bonner do Nordeste. Ainda dou a dica pra Bonner, a barba tá parecida. Então... Ô, velho, já esquecendo, não deixe de participar com a gente, viu? Inscreva-se no nosso canal e siga nossas redes sociais, porque tem muita história boa por vir. A gente conta com você para escrever essa história lindamente juntos. Valeu? Tamo junto.